Vamos resolver o exercício 1, 5, item 9 da lista 17. Ou seja, calcular essa integral aqui. Como vocês veem, essa integral é uma integral que envolve raiz, né? E, bom, a gente tem que tentar dar um jeito de tirar essa raiz daqui da história, né? E transformar eventualmente isso em alguma outra função, mas enfim, o problema nosso aqui é com essa raiz. Então, vamos ter que fazer uma mudança de variável, e a questão é qual mudança de variável. E, bom, temos duas raízes aqui, então a gente tem dois candidatos naturais aqui, chamar a raiz de 1 menos x de uma nova variável ou chamar a raiz de x dessa nova variável. Então, qual é a melhor mudança, né? Bom, primeiro a gente tem que saber se funciona, a melhor mudança sempre é a que funciona, né? Mas na possibilidade das duas funcionarem, qual é a melhor? Não tem como saber isso, não tem como falar isso. Cada problema é um caso, cada caso é um caso, e qual vai ser a melhor não dá para saber de antemão, né? Então, vamos fazer esse problema, vamos fazer das duas formas, né? Então, vamos fazer, aí depois você compara. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar então 1 menos x, essa raiz de 1 menos x de u, minha variável u. Então, portanto, 1 menos x é u quadrado, né? Então, x é 1 menos u quadrado. Então, para fazer a mudança de variável, então, vou ter que calcular aqui, então, dx du, que é menos 2u, né? Então, com isso, então, vamos lá, que acontece? Minha integral i, ela é, fazendo essa mudança de variável, raiz de 1 menos x é o meu u, está aqui. 1 menos raiz de x. A raiz de x está aqui, x é 1 menos u quadrado, então raiz de 1 menos u quadrado. E agora eu vou precisar calcular dx du, que é menos 2u, então menos 2u du. Então, menos duas vezes u quadrado, 1 menos raiz de 1 menos u quadrado du. Pois bem, agora essa raiz aqui no denominador com esse u quadrado, um problema como esse aqui já apareceu várias vezes quando a gente estava estudando limite, né? Que aparecia isso aqui indo u para zero, então aparecia que esse zero no denominador ou no numerador, e a gente queria sumir com isso. Então, a gente viu um truque, né, de pegar e multiplicar isso, já que isso é da forma a menos b, multiplicar por um a mais b, porque aí os dois termos iriam ao quadrado e assumir essa raiz aqui no denominador, né? Então, a gente pode fazer isso agora e ver onde a gente vai chegar, né? Então, vamos fazer isso. Então, isso é menos duas vezes. Aí eu vou multiplicar aqui o quadrado no numerador por 1 mais raiz de 1 menos u quadrado. E aqui, no denominador, 1 menos raiz de 1 menos u quadrado, 1 mais raiz de 1 menos u quadrado du. Ou seja, então isso é menos duas vezes u quadrado 1 mais raiz de 1 menos u quadrado. E aqui vai ficar, isso é a menos b, a mais b, então é a ao quadrado, que é 1 menos b ao quadrado, 1 menos u ao quadrado. Ora, então aqui, isso me continuando, né? Isso é menos duas vezes integral do u quadrado, 1 mais raiz de 1 menos u quadrado, aqui 1 menos 1, e aí fica menos com menos fica mais, então aqui vai ficar u quadrado du. U quadrado com u quadrado, que vai embora, então isso aqui me dá duas vezes a integral de 1 du menos duas vezes a integral raiz de 1 menos u quadrado du. Então, menos 2u menos duas vezes raiz de u menos u quadrado du. Bom, como que nós vamos calcular agora essa integral aqui? Bom, essa aqui é útil porque a gente tem, novamente eu tenho um problema aqui com essa raiz, mas eu posso sumir com ela se eu chamar ela, né, de u igual a cosseno de θ. Porque aí 1 menos u ao quadrado, 1 menos cosseno ao quadrado de θ, isso é igual a seno ao quadrado de θ. Então, raiz de 1 menos u ao quadrado é seno de θ. Então, fica agora o que eu vou fazer aqui, eu pego, vou usar, eu tenho du aqui, então aqui
derivada du de θ de cosseno é menos seno de θ, portanto, 1 menos u ao quadrado du, fica integral, fazendo essa mudança de variável aqui fica seno de θ, du de θ fica o seno, então seno ao quadrado, um sinal negativo na frente, de θ. E a integral do seno ao quadrado eu uso a fórmula do arco duplo, né? A gente sabe que, vamos fazer aqui, né? É que o cosseno de 2θ, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ, isso é 1 menos seno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ. Então, 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de θ. Portanto, isso é menos metade, né? Daqui só terminando, né? Seno ao quadrado de θ é metade de 1 menos cosseno de 2θ. Então, metade da integral de 1 menos cosseno de 2θ dθ, menos θ sobre 2, mais metade cosseno de 2θ dθ, menos θ sobre 2, mais 1/4 do seno de 2θ, mais seno de 2θ, então é 2 vezes seno de θ cosseno de θ, então metade de seno de θ cosseno de θ. E voltando agora para a variável u, então θ é arco cosseno u. Então isso é menos metade do arco cosseno de u. E mais metade seno é raiz de 1 menos o cosseno. Então raiz de 1 menos u ao quadrado vezes u. Pois bem, então agora vamos voltar, a gente tem agora voltar para a variável original. Nós temos o problema aqui de colocar isto aqui, né? Então, esse é o que eu quero calcular. Tem essa contribuição que eu calculei aqui, que eu vou colocar nessa expressão, e tem esse 2u. Bom, essa página aqui já está meio cheia, vamos para uma outra folha. Pois bem, então a expressão integral que a gente tem, né? Recordando que isso aqui, essa integral, ela dá, então, menos 2u, né? Menos 2 vezes isso que a gente acabou de calcular. Então, menos metade do arco cosseno de u, mais metade raiz de 1 menos u ao quadrado vezes u, mais a minha constante arbitrária, né? E agora eu preciso fazer o seguinte, voltar na variável original. Bom, antes disso, vamos juntar esses u's aqui, ó. Então, isso é u com esse u aqui, tem um menos na frente, então, menos u, 2 com esse 2 cancela, então fica menos u, 2 mais raiz de 1 menos u ao quadrado, 2 com 2, não, fica mais arco cosseno de u, mais a minha constante arbitrária. Então, voltando para a minha variável original, vamos lembrar aqui, raiz de 1 menos x é u, essa foi a minha mudança de variável, então a integral é menos, então colocando u aqui, então raiz de 1 menos x, 2 vezes raiz de 1 menos u ao quadrado, então é 1 menos x, mais arco cosseno raiz de 1 menos x, mais a minha constante. Aqui, isso aqui é x, né? E aqui eu tenho arco cosseno raiz de 1 menos x. Bom, tá certo isso, então não tem... Poderia parar aqui, mas tem uma expressão, um jeito melhor, dá para melhorar um pouco isso aqui, né? Dá para melhorar um pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever, olha, vamos ver como é essa expressão aqui. Vamos escrever y é arco cosseno da raiz de 1 menos x. Ora, então nesse caso aqui, raiz de 1 menos x é cosseno de y, né?
E elevando isso ao quadrado, 1 menos x é cosseno ao quadrado de y, que é 1 menos seno ao quadrado de y. 1 com 1 vai embora, portanto, x é seno ao quadrado de y. Ou seja, y é o arco cujo seno é raiz de x. Esse mesmo y aqui, ó. Arco cosseno raiz de 1 menos x é igual ao arco seno raiz de x. Então, dessa forma, a minha integral, que era esta aqui, 1 menos x, 1 menos raiz de x dx, ela é igual a, aqui eu tenho menos, vamos deixar esse menos aqui, menos 2, menos raiz de x, a raiz de 1 menos x está ali, esse termo eu posso trocar aqui por arco seno de raiz de x, mais uma constante. Tá? Então, então, essa expressão, essa integral que eu estou procurando. Né? Bom, eu posso também agora resolver isso de uma outra forma. Né? E a outra forma, a gente chamou aqui a raiz de 1 menos x de u, a outra é fazer uma outra escolha aqui, né, para essa mudança de variável. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar agora, bom, tanto faz, chamei de u lá, mas esquece, agora isso não deve causar confusão, né? Agora a gente parou o problema resolvido. Né? Vamos agora resolvê-lo de uma outra forma, então, tudo que a gente fez antes, eu posso agora fazer o seguinte, eu vou chamar agora a raiz de x, vai ser minha nova variável u. Tá? Não tem que causar confusão com um no outro. Né? Porque a variável que esse u aqui é para auxiliar, porque depois eu volto na minha variável original. Então, agora, daqui em diante, eu vou chamar a raiz de x de u. Né? Então, x é u ao quadrado. Né? Então, dx é igual a 2u du. E então, a minha integral que eu quero resolver aqui, tá? Essa integral vai ficar integral da raiz de 1 menos x é u ao quadrado. 1 menos raiz de x. 1 menos u dx. 2u du. Eu posso melhorar um pouco isso aqui, né? Então, esse 2u du, então isso é 2 vezes. Né? Aqui, isto é 1 menos u, 1 mais u du, sobre 1 menos u. Tá? Então, isso aqui é 2 vezes a integral da raiz de 1 mais u, 1 menos u du. Então, a minha integral pode ser escrita dessa forma, e agora, vou ter que fazer uma nova mudança de variável, mas nos parece claro agora qual que é. Inclusive, nós fizemos um problema já desse tipo aqui. Né? Nesse caso agora, minha mudança de variável vai ser chamar essa raiz aqui, 1 mais u sobre 1 menos u, da minha nova variável. Pois bem, vamos fazer isso, mas para isso vamos para uma nova página. Pois bem, então a nossa integral é 2 vezes a integral raiz de 1 mais u, 1 menos u du. E nós vamos fazer agora a mudança de variável t, essa raiz de 1 mais u, 1 menos u. Portanto, aqui eu vou ter também, então, t ao quadrado, né? 1 mais u, 1 menos u. Então, t ao quadrado menos t ao quadrado u é igual a 1 mais u. E daqui, então, segue que u é igual a t ao quadrado menos 1 sobre t ao quadrado mais 1. Eu preciso também calcular du dt. Du dt, t ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Vou usar aqui a regra do quociente. Então, derivada no numerador, 2t, aqui t ao quadrado mais 1, menos o t ao quadrado menos 1, derivado do denominador, 2t. Então, aqui nós vamos ver 2t ao cubo. Aqui eu vou ter um 2t ao cubo com sinal negativo, um cancela o outro.
E aqui então vai me dar 2t, menos com menos mais, 4t. Então, 4t sobre t ao quadrado mais 1, tudo ao quadrado. Bom, agora então vou juntar tudo isso aqui, colocar aqui na minha integral. Então, i duas vezes a integral, essa raiz de 1 mais 1 menos u é t, du, u aqui é t ao quadrado menos 1 sobre t ao quadrado mais 1. Agora du dx, 4t t ao quadrado mais 1 ao quadrado, e dt. Pois bem, isso dá 4 com 2 me dá 8, que t, com esse t aqui, t ao quadrado menos 1, e aqui eu tenho t ao quadrado mais 1 ao cubo dt. Então, polinômio no numerador, polinômio no denominador, é uma função racional. O grau do polinômio de cima, do numerador, é menor que o do polinômio do denominador. Bom, então agora o jeito para sair daqui, né, o método para a gente resolver isso aqui é através da decomposição em frações parciais. Então, bom, t ao quadrado mais 1 não tem raiz real aqui, né, as duas soluções são complexas, então a forma é t quadrado mais 1, é assim que a gente vai trabalhar. Então, o que nós vamos escrever? T ao quadrado, que multiplica t ao quadrado menos 1, e aqui eu tenho t ao quadrado mais 1 ao cubo. Eu vou colocar, aqui vai ser o termo com t ao quadrado mais 1 ao cubo, o termo com t ao quadrado mais 1 ao quadrado, e o outro termo com t ao quadrado mais 1. E aqui no numerador, né, é um polinômio de grau 1, né? Então aqui eu vou ter um A1t mais B1, aqui um A2t mais B2, aqui um A3t mais um B3. O denominador comum aqui é o t ao quadrado mais 1 ao cubo, né? Então aqui eu vou ter A1t mais B1, aqui eu vou ter o A2t mais B2 multiplicando t ao quadrado mais 1, e aqui eu vou ter um termo com A3t mais B3 multiplicando t ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aqui, então, o t ao quadrado mais 1 ao cubo, t à quarta menos t ao quadrado. Pois bem, antes de fazermos todas essas multiplicações aqui, é o seguinte, aqui só temos termos pares, t à quarta, t ao quadrado. Aqui há um t, um termo ímpar, né? Aqui depois, quando eu vou pegar aqui, também eu tenho um termo, esse t aqui, vai multiplicar aqui um termo t ao quadrado e 1. Vai dar uma contribuição ímpar. Assim como esse. Quando você pegar esse termo A3t aqui, aqui eu vou ter t à quarta, t ao quadrado e 1. Quando multiplicar por t, eu vou ter só termos ímpares, quer dizer, potências ímpares. Né? Temos com potências ímpares, vamos ser mais claros. Né? Então, como não tem esses do outro lado, não posso ter aqui. E esses termos são os que vêm de A1, A2 e A3. Então não tem conversa. Isso aqui, não precisa nem perder tempo escrevendo o A1, A2, A3. Esses são os que vão dar contribuição ímpar, eles não têm que ter, todos eles são iguais a zero. Tá? Então não preciso colocar nem eles, esses termos já são zero, não preciso fazer toda a conta para concluir isso, porque não tem potência ímpar nenhuma aqui. Tá? Então as potências ímpares aqui são zero e elas vêm da contribuição do A1, do A2 e do A3. Então a gente zera eles porque eles não vão aparecer com potência ímpar aqui. Bom, então a coisa fica mais simples um pouco, né? Tá? Então agora é só desenvolver aqui, olhar, comparar o numerador com o numerador. Então veja só, aqui eu tenho t, vou só escrever o numerador, né? T ao quarta menos t ao quadrado, isso vai dar, aqui é B1, aqui eu vou ter B2t ao quadrado, mais B2, e aqui eu tenho B3t à quarta, aqui eu vou ter um 2t, né? Então 2B3t quadrado, né? E B3. Bom, agora comparo um lado com o outro. Vamos lá, o termo em t à quarta, que está aqui. O termo em t à quarta, né,
é 1 é igual a quem tem t a quarta aqui? Aqui, só tem esse. Então 1 é igual a B3, já está resolvido a primeira parte do problema. O outro aqui, t ao quadrado menos 1. Aqui eu tenho B2, então é B2. E aqui mais 2B3. Bom, no B3 aqui, eu já sei que o B3 é igual a 1. Então esse é B2 mais 2. B2 é igual a menos 3. E depois, bom, temos aqui potência zero, é zero aqui. E aqui eu tenho B1 mais o B2 e mais o B3. Bom, B1 mais B2 é menos 3, B3 é 1. Então, daqui segue que B1 é igual a 2. Bom, então agora vamos pegar e vamos para uma nova página. Vamos agora juntar isso aqui, colocar aqui onde está as expressões B1, B2 e B3. Pois bem, então agora voltando, então a minha integral, usando os resultados que a gente acabou de obter, então a integral é 8 vezes aquela decomposição, né? Então, que dá 2 vezes, então, t ao quadrado mais 1 ao cubo, esse termo aqui era o meu B1, né? Mais t ao quadrado mais 1 ao quadrado, aqui é o meu B2, que foi menos 3, né? E o meu B3, que deu 1, t ao quadrado mais 1 dt. Bom, é isso que eu tenho que pegar e calcular agora. Bom, essa aqui é simples, essa é a tangente de t. Agora a gente tem que calcular essas outras aqui, né? Pois bem, então, para calcular essas, bom, vamos lá, eu vou calcular, vou usar t quadrado mais 1, vou usar a expressão envolvendo a relação trigonométrica fundamental na forma envolvendo tangente e secante, né? A gente sabe que tangente ao quadrado de θ mais 1 é secante ao quadrado de θ. Então, eu vou tomar nessas duas integrais aqui, eu vou chamar t igual a tangente de θ, portanto, dt dθ secante ao quadrado de θ. Vamos chamar essa integral aqui de I1, esta aqui de I2. Então, o que nós vamos ter? A integral I1, ela é 2 vezes t ao quadrado mais 1, sendo t igual a tangente de θ, vai dar secante ao quadrado elevado ao cubo, secante a sexta de θ, dt, secante ao quadrado de θ, dθ, então isso é 2 vezes a integral de 1 sobre secante a quarta, cosseno a quarta de θ, dθ. A integral I2, vamos colocar aqui do lado, I2 ela é integral de menos 3, aqui eu vou ter a mesma coisa, só que agora vai ser secante quadrado ao quadrado, secante a quarta, secante ao quadrado de θ, ou seja, isso é menos 3 sobre, falta um dθ aqui, então menos 3 cosseno ao quadrado de θ, dθ. Essas são integrais que a gente já sabe também como calcular, né? Usando a famosa fórmula do arco duplo, eu vou ter aqui cosseno a quarta de θ é o cosseno quadrado ao quadrado. E o cosseno ao quadrado é metade de 1 mais cosseno de 2θ ao quadrado, ou seja, 1/4 de 1 mais 2 vezes metro por segundo, mais ao quadrado, né, o cosseno de 2θ ao quadrado. Uso aqui de novo a fórmula do arco duplo, então o cosseno ao quadrado de 2θ vai ser metade de 1 mais 2 vezes 2, cosseno de 4θ. Bom, depois aqui, deixa eu ver o que pode fazer aqui. Bom, vamos ver a outra expressão, cosseno ao quadrado no outro caso ali, tá? Vai ser, eu vou usar, como falei então, a fórmula do arco duplo, ok? Bom, eu posso tratar as duas integrais da mesma forma, I1 mais I2, né? Porque aqui eu tenho 2
cosseno a quarta de θ, e ali eu tenho menos 3 cosseno ao quadrado de θ. Então, colocando essas expressões aqui, ó, essa e essa aqui, eu tenho que ser 1/4 de 1 mais 2 cosseno de 2θ, mais meio, mais metade do cosseno de 4θ, menos, eu tenho 3 aqui, né? Não, aqui faltou então colocar um 2, né? 2 aqui, e aqui um 3, metade de 1 mais cosseno de 2θ. Bom, quanto que vai dar isso aqui? Aqui eu tenho 3/4, 3 meios, por 3 meios, então vai dar 3/4. E aqui eu tenho menos 3 meios, então 3/4 menos 3 meios, menos 3/4. O termo aqui em cosseno de θ, eu tenho aqui o 2, cancela esse 2, quer dizer, cosseno de 2θ aqui. E aqui eu tenho menos 3 meios, então dá menos meio. Cosseno de 2θ. E aqui eu tenho meio com esse meio mais 1/4 de cosseno de 4θ. Então a integral I1 mais I2, tá? Ela vai ser a integral desses termos aqui em θ, que é imediato, vamos já escrever então, 3/4 de θ menos 1/4 do seno de 2θ, mais agora 1/16, né, do seno de 4θ. Eu posso melhorar eventualmente um pouco isso aqui, são menos 3/4 de θ, porque veja, nós temos a expressão aqui com tangente de θ, né? Então não vou ficar com esse arco duplo aqui não, né? Então é 1/4 de θ menos metade aqui, seno de 2θ, duas vezes, com esse 4 aqui fica meio, então seno de θ, cosseno de θ. Aqui eu tenho mais 1/4, cosseno a quarta, né? Eu posso escrever então, é o seno a quarta, né? Então, duas vezes, né? Cancela um e o outro, 1/16, vamos devagar, 1/16, duas vezes, seno de 2θ, cosseno de 2θ, menos 3/4 de θ, metade do seno de θ, cosseno de θ, mais 1/8, seno de 2θ, 2 seno de θ, cosseno de θ, e o cosseno de 2θ, cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado. E, bom, aqui então nós temos então menos 3/4 de θ, menos o metade do seno de θ, cosseno de θ, mais 1/4 seno de θ, cosseno ao cubo de θ, menos 1/4 de seno ao cubo de θ, cosseno de θ. Bom, agora a gente pode expressar senos e cosseno, seno e cosseno em termos da tangente e a tangente, por sua vez, em termos de t. Então, vamos para a próxima folha. Pois bem, então, a gente sabe então que cosseno de θ é 1 mais raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ. O seno de θ, tangente de θ, raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ. E a tangente de θ, como a gente viu, a tangente de θ a gente está chamando de t. Então isso é 1 sobre raiz de 1 mais t ao quadrado. E isso aqui é t raiz de 1 mais t ao quadrado. Então a integral que a gente tinha, I1 mais I2, ela era menos 3/4 de θ. Ora, θ é arco tangente de t, menos a metade, metade de seno de θ cosseno de θ. Seno de θ cosseno de θ, então é t raiz aparece duas vezes, então 1 mais t ao quadrado. Depois eu tinha mais 1/4
de seno de θ cosseno ao cubo. Seno de θ, então, é t raiz de 1 mais t ao quadrado, mas eu tenho cosseno ao cubo, então aqui vai aparecer 1 mais t quadrado ao quadrado. Depois menos 1/4 do seno ao cubo de θ vezes o cosseno de θ. Então isso vai me dar aqui t ao cubo, 1 mais t quadrado ao quadrado. O seno ao cubo parecia esse aqui, o cubo aqui. Bom, então vamos juntar agora isso aqui tudo. Então vamos pegar isso e colocar na expressão para a integral. Ela era 8 vezes, né? Aqui a gente tinha a integral envolvendo essa parte aqui, né? Isso, mais o arco tangente. Então, arco tangente 1 mais esse menos 3/4, né? Então ele dá 1/4. E lembra que tudo isso aqui eu vou somar ainda o arco tangente, uma integral primeiro que ficou lá, que integrou na hora, né? Então é 1/4 do arco tangente de t, aqui menos metade de t, 1 mais t ao quadrado, e aqui eu tenho mais 1/4 de t, 1 menos t ao quadrado, sobre 1 mais t quadrado ao quadrado. Isso eu posso escrever ainda como sendo 8 vezes 1/4 arco tangente de t, 1 mais t ao quadrado, e aqui eu posso pegar 1 mais t, 1 mais t ao quadrado, pego t, 1 mais t ao quadrado aqui, então isso, vamos deixar isso como mais 1/4, de modo que aqui fica menos 2 mais 1 menos t ao quadrado, 1 mais t ao quadrado. Então t e um desses termos veio para cá, junto com esse 1/4, esse menos meio, então eu tive que colocar um menos 2 aqui, sobrou 1 menos t ao quadrado, 1 mais t ao quadrado. Tá? Que é isso que está aqui. Bom, isso aqui é interessante deixar dessa forma aqui, porque agora a gente tem que lembrar que nós tínhamos ainda, essa aqui é a expressão do t, temos ainda a variável u, né? E a relação que a gente tinha de t com u, nós chamamos t era quem? T era o... Então vamos ter que voltar aqui, vamos procurar onde estava, que agora já nem eu mais lembro onde a gente estava. Voltando aqui, aqui está. Bom, aqui está a relação t com u. Aqui está a primeira folha, tá? Esta aqui é a relação de t com u, esta aqui. Tá? Então vamos voltar agora, e u, lembre-se que o u, tá? Vamos aqui então, vamos voltar. Então a expressão para t, relação de t em termos de u, é 1 mais u, 1 menos u. Essa é a expressão do t em termos de u, né? E depois de u em termos de t, é o t ao quadrado menos 1 sobre t ao quadrado mais 1. Né? Então, dessa forma, a gente vê que esse termo aqui é menos u. Isso é menos u. Então, o outro termo que eu tenho aqui, 1 mais t ao quadrado, t, 1 mais t ao quadrado, que é esse que falta aqui. Então, 1 mais t ao quadrado, 1 mais 1 mais u, 1 menos u, 1 menos u, 1 menos u mais 1 mais u. Então, isso é 2, 1 menos u. Então, vamos agora colocar tudo aqui. Então, a integral é 8 vezes 1/4 do arco tangente de t, que é, vamos voltar aqui, t é 1 mais u, 1 menos u, mais 1/4. Então eu tenho t, quem é t aqui? Bom, vamos colocar esse 1/4, 1 mais t ao quadrado, 2, 1 menos u. Então 1 menos u vai para cá, o 2 aqui. O t aqui, raiz de 1 mais u, 1 menos u, menos 2 menos u. Fecha o colchete, então isso aqui é 2 vezes arco tangente. Raiz. U é
raiz de x. Então, 1 mais raiz de x, 1 menos raiz de x, e aqui eu tenho 8, né? Com esse 8, aí 1 desaparece, e aqui eu tenho mais. Se eu coloco esse 1 menos u aqui dentro, fica 1 menos u ao quadrado. Então, 1 menos u ao quadrado com esse 1 menos u, fica 1 menos u. Multiplica 1 mais u, então isso aqui fica a raiz de 1 menos u ao quadrado. Então, vamos 1 menos u ao quadrado menos 2 menos u. E, então, 2 vezes a tangente 1 mais raiz de x, 1 menos raiz de x, mais 1 menos x, menos 2 menos raiz de x. Mais uma constante, vamos chamar de C1. Mais uma constante arbitrária. Vamos agora lembrar o resultado, vamos ver o resultado que a gente obteve. Tá? Então agora está calculado isso aqui, a minha integral está calculada em termos de x. Ok, chegamos no resultado. Vamos agora olhar o que nós obtivemos com a outra mudança de variável. Com a outra mudança de variável, nós obtivemos esse resultado aqui. Tá? Veja esse termo, menos 2 menos raiz de x, raiz de 1 menos x, a gente obteve esse termo. A diferença está sendo esse termo aqui. Ó. Vamos comparar aqui. Veja, esse termo. Né? Não dá para ver às vezes direito, talvez também. Agora, acho que dá para olhar melhor. Né? Então, esse termo aqui é esse termo aqui. Só que a gente obteve uma outra expressão aqui que parece diferente dessa. Né? Lembre-se que elas não necessitam ser iguais. Não precisam ser esse termo igual a esse. Mas tem que estar relacionado por uma constante arbitrária. Né? Então, vamos ver isso. Mostrar que esse termo pode ser escrito em termos desse aqui com uma constante arbitrária. Então, isso por isso que eu escrevi C1 aqui e C aqui. Não deixei a mesma. Né? Vai ter uma constante relacionando as duas. Vamos pegar e encontrar isso. Vamos lá. Vamos para uma outra folha. Pois bem, o termo que eu quero analisar, vou chamar aqui então de y, é o arco tangente, né, de... vamos escrever, ao invés de começar o raiz de x, vamos colocar aqui com u. Depois a gente coloca o u como sendo raiz de x, né? 1 mais u, 1 menos u. O u é minha raiz de x. Então, o que temos? Aqui, ó, dessa expressão eu sei então que tangente de y é raiz de 1 mais u, 1 menos u. Portanto, tangente ao quadrado de y é 1 mais u, 1 menos u. Pois bem, cosseno de 2y, sabe que é cosseno, então, cosseno ao quadrado de y menos seno ao quadrado de y. E o cosseno de y, então é 1 sobre a raiz, né, 1 mais tangente, mas como está ao quadrado, então 1 mais tangente ao quadrado de y, menos o seno é a tangente, então tangente vai ao quadrado aqui, né? Então, tangente ao quadrado de y, 1 mais tangente ao quadrado de y. E agora, olha, dessa expressão aqui, né, eu tenho que isso é 1 mais tangente ao quadrado de y, então 1 mais u, 1 menos u, e aqui no numerador 1 menos 1 mais u, 1 menos u. Então, isto é igual a 1 menos u menos 1 menos u, e aqui 1 menos u mais 1 mais u. O menos menos, então isso é menos u. Então, 2y, então 2y é igual ao arco cosseno de menos u. Pois bem, agora vamos relacionar isso. Lembre que eu vou ter uma expressão em termos de raiz de x. A gente tinha uma expressão a raiz de x. Aqui é um arco cosseno do menos raiz de x. Existe uma relação entre arco cosseno e arco seno. Mas para fazer isso tem que ter aqui um certo cuidado, porque ela é uma expressão... Bom, vamos lá, o cuidado que a gente tem que ter aqui. Ó, tá? Principalmente aqui com a função inversa, esse é o problema. Né?
onde está definida a função inversa? A gente sabe então que o cosseno, vamos só lembrar aqui, um desenho muito simples, né? É π sobre 2, π, 1 menos 1. Então, aqui o cosseno é uma função unívoca de 0 a π. Então, para eu definir a função inversa, eu utilizo o intervalo de 0 a π. Então, a função arco-cosseno vai me dar algo entre 0 e π. Então, como que eu vou relacionar o cosseno de menos u com o arco-cosseno de u? Porque depois do u eu relaciono com o arco-seno de u, né? Bom, vou olhar aqui no círculo trigonométrico. Então, vamos supor que aqui eu tenho um valor u. Então, este aqui é o meu arco cosseno de u. Mas eu quero menos u. Tá? Então, eu quero este aqui. Tá? Como que eu vou relacionar este aqui com este? Ora, a gente sabe o seguinte. Aqui. Tá? A gente sabe que o valor vai ser o que você vai ter dele aqui, vai ser o cosseno aqui, o mesmo, só que nessa direção contrária, né? Este menos arco cosseno aqui de u, tá? Eu vou ter aqui, ó, para sair esse aqui, então, é o menos, se esse aqui é o arco cosseno de u, esse é menos arco cosseno de u. Então, este aqui, esse ângulo todo aqui, tá? Então, o arco cujo cosseno é menos u, ele é o menos arco cosseno de u mais π. Então, sai daqui até aqui é π. Né? Bom, então, com isso, eu tenho o seguinte. Isso é π menos arco cosseno. Aqui agora o u está aqui no primeiro quadrante. Ora, no primeiro quadrante, eu sei que arco cosseno de u mais o arco seno de u é π sobre 2. Pois bem, então isso é π menos o arco cosseno de u. Arco cosseno de u, quem que me dá? Arco cosseno de u é π sobre 2 menos arco seno de u. Então isso é π sobre 2 mais arco seno de u. Então, agora então finalmente, então que eu tenho então aqui 2y, né? A unidade que eu estava querendo lá, né? Porque é 2 vezes o arco tangente que apareceu na expressão, portanto 2y, ele é arco cosseno de menos u, que é π sobre 2 mais arco seno de u. Então agora o u é raiz de x. Então na expressão que eu tinha, então vamos lá. Então i, que é a minha integral, era 2 vezes o arco tangente, 2y, 2 vezes o arco tangente, 2 vezes o arco tangente é π sobre 2 mais arco seno de u, raiz de x, e agora os termos que a gente tinha lá, 1 menos x, menos 2 é menos raiz de x mais a constante C1. Bom, aqui está o termo com arco seno que tinha no primeiro cálculo que a gente fez. Esse era o que já estava mesmo, então esta aqui é a primeira expressão que a gente obteve. Então, a relação, como você vê, da primeira com a segunda, como a gente vê, aquela constante C que a gente fez no primeiro cálculo, e esta constante C que a gente acaba que a gente encontrou, calculando a integral com essa outra mudança de variável, C tem que ser igual a π sobre 2 mais C1. Então, dessa forma, assim, as duas expressões são iguais. Claro que você pode usar as duas, não faz diferença nenhuma. Mas, como eu falei, para a gente chegar na mesma expressão, a gente tem que ter essa relação entre as constantes. Por isso que a gente nunca pode esquecer de colocar na integração a constante arbitrária e cada vez que você for calcular, levar em conta que é uma constante arbitrária diferente. É isso aí. Só uma última observação, como vocês podem ver, a gente pode calcular fazendo duas mudanças de variáveis. Né? No caso, a gente chamou a raiz de 1 menos x a nova variável e depois a raiz de x. As duas conduziram ao resultado correto. Só que o caminho com uma mudança de variável foi bem mais simples, né? Menos trabalhoso do que o outro. Eu acho que você há de concordar que a primeira mudança que a gente fez, né?
para enxergar o resultado, o procedimento foi bem mais simples do que esse. Mas, infelizmente, a gente não tem como saber de antemão qual que vai ser a mudança mais simples, no sentido de levar o resultado mais rapidamente, né? Isso não tem realmente como saber. Então, bom, é isso então, pessoal.